Aleluia. Se assente no seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa, essa semana é a semana das mais importantes do Ministério São Betel, 19 anos. O tema desse ano é unidade. Qual é o tema? Unidade. Qual é o tema? Unidade. Então, Betel, 19 anos, unidade. Betel, 19 anos, unidade. Meu Deus do céu, tá vivo. E esse ano vai ser diferente, vai ser sexta, sábado e domingo, sexta-feira, dia 21, conforme está ali, às 7h30 da noite, 19h30, sábado em duas sessões, 17h30 e 19h30, domingo pela manhã, nós vamos ter um grande café de comunhão lá no prédio da 44, todo mundo. É o culto da manhã? Não, é para todo mundo estar lá. E o encerramento da conferência, domingo à noite, 18h30, atenção para o horário, é um culto só, domingo vai ser um culto único, 6h30 da tarde, 6h30 já é noite, né? 6h30 da noite aqui, lá não vai abrir, todos os irmãos aqui, então, pela manhã lá no café, no domingo, todo mundo, e de noite aqui, às 18h30 também, todo mundo. Quem entendeu diz amém. Então me ajuda e reforça a mesma coisa que eu falei para essa pessoa que está do seu lado aí, diz os horários para ela. Fala isso, aí, 9 horas da manhã, domingo lá, 18h30 aqui, amém? Glória a Deus. Sexta-feira, 19h30, sábado, 17h30 e 19h30, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 18h30. Glória a Deus. Vai ser um fim de semana extraordinário. O Espírito Santo já me mostrou restauração familiar, distribuição de muita semente de sabedoria, muita presença de Deus, né? Todos os irmãos que participam do Betel Home já estão com fogo aceso, né? E vai ser um momento extraordinário na presença do Senhor nesses 3 dias. Você não pode perder. Diga, eu estarei aqui. Glória a Deus, aleluia, vai ser extraordinário. 19 anos, então, unidade. Divulga, né, para geral, embora seja uma conferência mais interna, conferência, irmão, é um momento, é uma oportunidade de uma palavra semeada mudar a sua vida, mais do que qualquer outro momento. Por quê? Porque tem muita unção e muito poder de Deus concentrado nesses 3 dias de conferência. Então você não pode perder isso e venha com grande expectativa no seu coração, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui nesses dias. Diga, eu creio. Então repete comigo assim, alegria de servir. Mais uma vez. Davi, quando ele fala a respeito disso, no Salmo 100, no versículo 2, ele diz assim, servi ao Senhor com alegria. Vamos novamente? Servir ao Senhor com alegria. Hoje nós vamos falar de serviço, de servir, mas vamos falar também de motivação. Eu queria falar isso numa sequência maior, não sei se dará, mas pelo menos como nós já vemos uma sequência de honra, e uma das formas de servir, de honrar a Deus, é servindo a Ele, entendendo antes de qualquer coisa e antes de mais nada, que servir a Deus não é trabalhar para Ele de graça, a troco de nada, é nós servirmos e trabalharmos em algo que é nosso, porque nós trabalhamos na casa do nosso Pai. E se eu trabalho na casa do meu Pai, na verdade eu estou trabalhando para mim mesmo, para edificação também da minha casa e da minha família. Então Davi, quando ele fala a respeito disso, ele dá um conselho extraordinário: servir ao Senhor sempre com alegria. Não deixe de servir, mas que o seu serviço seja sempre com alegria. Conta essa história que uma tribo na África tinha um benfeitor, e esse benfeitor, ele cuidava das pessoas de uma determinada aldeia, protegia dos assaltantes, protegia dos mercadores de escravos, dava uma segurança, dava uma boa vida para aquelas pessoas, mas em troca, em forma de pagamento, cada pessoa precisava trabalhar um dia de graça na fazenda daquele benfeitor. Em determinado tempo,
num dia de feriado onde ninguém trabalhava, o benfeitor liberou uma palavra, uma notificação de que todos deveriam trabalhar, todos sem exceção, deveriam trabalhar naquele dia na fazenda. E isso começou a repercutir no meio das pessoas, e alguns diziam assim: poxa, mas esse dia é feriado, e eu estava pensando em descansar, em dormir até mais tarde, em curtir a minha família, como é que eu vou trabalhar lá? Poxa, que coisa de tirano, isso é uma tirania, não estão respeitando os meus direitos e coisas assim. Outros, porém, diziam: não, mas o nosso chefe ele é muito bondoso, ele nos abençoa muito, ele nos defende em todos os momentos, certamente ele tem uma boa razão para fazer isso. O trigo deve estar ficando maduro, e se você deixa o trigo e não colhe no momento certo, você pode perder toda a colheita. Ele deve ter alguma exigência muito grande, alguma urgência muito grande. E assim, quando chegou o dia marcado, todo mundo teve que ir. Todo mundo teve que prestar serviço, não é opção. Servir é obrigatório. A forma como se serve, aí sim, essa é opcional. E aqueles que serviram com alegria carregaram os seus cestos e durante todo aquele dia encheram até transbordar. Aqueles que não estavam muito satisfeitos trabalharam pouco. Ficaram ali na aba daqueles que estavam trabalhando muito e encheram o cesto ali pela metade. Mas os revoltados, menos ainda. Esses quase não fizeram nada. Quando encerrou o dia, e todos eles voltaram para a fazenda para poder depositar no celeiro aquilo que eles haviam colhido. O benfeitor, chega para eles e diz assim: não precisa depositar nada aqui, porque hoje o dia de trabalho foi inteiramente para vocês. Tudo que vocês colheram, vocês vão levar para casa. Servir ao Senhor com... Sabe, quem serve por obrigação, colhe pouco, resmunga muito, reclama muito. Mas quem serve ao Senhor com alegria, vai receber do Senhor recompensa. E eu quero liberar uma palavra de recompensa sobre a vida de cada um de vocês. Mas tem um segredo aí que você já conhece. Servir ao Senhor com... Vira para quem está ao seu lado e diga: sirva ao Senhor, mas sempre com alegria. Então a maneira como nós servimos ao Senhor, ela fala muito do tipo de relacionamento que nós temos com Ele. Servir de alguma forma todos vamos, mas a forma como fazemos, isso vai fazer diferença entre como seremos aceitos ou não, como receberemos a colheita daquela plantação ou como vamos deixar de fazer essa colheita. Portanto, eu quero dizer para vocês que existem alguns tipos, algumas motivações diferentes para servir ao Senhor. E nós vamos hoje exatamente identificar uma delas. E eu quero crer que você vai se identificar de alguma forma em uma dessas motivações. E eu quero, antes de mais nada, dizer: a questão dessa palavra hoje não é a respeito do servir, mas da motivação que nós temos para servir. Servir de uma forma ou de outra todos vamos, mas com a motivação certa, nós vamos receber uma grande recompensa para a glória de Deus. Quantos querem a recompensa? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. A primeira motivação é servir por responsabilidade. Repete: servir por responsabilidade. A responsabilidade é uma coisa muito boa, né? E assim, antigamente pregava-se muito, e hoje quem vive debaixo da lei, ali da pregação da lei ainda prega. Jeremias capítulo 48, versículo 10, diz assim: desgraçado o homem que faz com negligência o trabalho do Senhor. Outras versões que talvez você conheça melhor de cor, diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Eu preferi usar aqui desgraçado, porque aquela pessoa parece que é mais ofensiva, né? Mas não é não, ela é simplesmente... se é que eu posso dizer que isso é simples, né? Perde a graça. Por quê? Porque serve de maneira irresponsável, serve de maneira negligente, vai servir do mesmo jeito. Aqueles agricultores, aqueles coletores da seara, todos eles tiveram que servir, mas alguém recebeu uma grande recompensa, e outros receberam a recompensa na medida que eles próprios serviram e que eles próprios honraram. Então perde a graça aquele que serve simplesmente de maneira negligente, mas é agraciado pelo Senhor, aquele que serve de maneira responsável. E no mundo que nós vivemos, e que existem tantas pessoas irresponsáveis, que prometem e não cumprem, que marcam e não comparecem, que dão a palavra e não honram,
Quando nós encontramos uma pessoa verdadeiramente responsável e com compromissos, que assumem compromissos e cumprem cada um deles, nós passamos a admirar tal pessoa, como se isso fosse uma grande virtude. Ser honesto, ser responsável, todos deveríamos ser assim por educação e por berço, mas o fato é que não é, e que ainda assim, dentro da igreja do Senhor Jesus, nós temos muitas pessoas que são negligentes e irresponsáveis. Diga, misericórdia. Mas isso não é para nós, isso não é para você. É importante que nós tenhamos essa responsabilidade e desenvolvamos essa responsabilidade. Ela é uma grande motivação para nós servirmos ao Senhor. Mas não basta servir por responsabilidade. Por quê? Porque a preocupação principal do tipo de pessoa que faz as coisas porque tem responsabilidade em fazer é a preocupação com a sua própria imagem, é a preocupação com aquilo que as pessoas vão ver nele e vão falar a respeito dele. Eles estão mais preocupados com a sua reputação do que necessariamente com o serviço o qual eles estão prestando, eles estão fazendo. E o tipo de argumento que essas pessoas usam é exatamente assim: é melhor não se comprometer do que dar a palavra e não cumprir. Quando as pessoas conhecem gente que fala assim, não, eu prefiro não me comprometer, que pode ser, às vezes até para aceitar Jesus. Aceita Jesus? Não, eu não quero assumir um compromisso. Como se aceitar Jesus fosse um compromisso. Não, eu não quero aceitar, porque eu vou ter que ter um compromisso, não quero ter compromisso com a igreja, porque eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E assim muitas pessoas agem da mesma forma. Mas o melhor mesmo é você se comprometer, cumprir e nunca deixar de se comprometer com o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está completamente comprometido com você. Ele foi até o final da obra, ele não parou no meio do caminho, ele não negligenciou aquilo que ele começou a fazer, mas ele foi até o fim, e nós precisamos ter a responsabilidade de ir até o fim também. Quem está me entendendo diz amém aí. Um segundo problema das pessoas responsáveis é que, se elas não forem determinadas e consagradas à obra, ao serviço que eles estão fazendo, elas sempre terão outras prioridades. Então, se você é escalado, toda semana sai num grupo de líderes a escala dos servos para aquele fim de semana. Então, tem lá a escala prédio 17, escala prédio 44, quem está na limpeza, quem está na arrumação, quem está na ornamentação, e a mídia tem lá a escala de quem está na fotografia, quem está na projeção, quem está aqui, quem está ali, e aqui no louvor tem a escala, quem toca aqui, quem toca ali, quem toca lá, aqui no púlpito também tem a escala, eu prego aqui, eu prego lá e eu prego acolá. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. E alguém vai lá para 44, hoje é o pastor Isaías, glória a Deus. Por falar em pastor, em púlpito, hoje é aniversário do pastor Jefinho, glória a Deus pela vida dele. Ele meteu um 2 ali, um 22 ali, porque ele está fazendo 22 anos hoje, né? Verdade, né? Ele está fazendo 22 anos hoje, glória a Deus pela vida dele. Então essas pessoas, vamos voltar aqui à palavra, essas pessoas, elas não, quando não são consagradas completamente à obra do Senhor, elas estão disponíveis para assumir um monte de compromisso com a família, compromisso com o churrasco, compromisso com a praia, compromisso com o futebol, compromisso profissional, enfim, e sempre cumpre. E ainda posta na internet. Às vezes bloqueia, né? Às vezes bloqueia. Mas você pode bloquear uma pessoa ou outra, mas acredita, sempre vai vazar. E as pessoas têm tempo para assumir compromisso com todas as coisas, mas não querem. A verdade é que não querem assumir compromisso com a igreja. Ainda usa a desculpa mais esfarrapada de todas, que o meu negócio é com Deus, não é com a igreja. Como assim? Se Jesus morreu pela igreja, se a igreja é a própria noiva de Cristo, se nós fazemos parte, a igreja é o corpo de Cristo, se você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com Cristo. Não dá para separar uma coisa da outra. Mas às vezes quem serve por responsabilidade é irresponsável, porque ele está guardando um cargo, que alguém lhe mande fazer alguma coisa, e quando serve apenas por causa disso, nunca vai desenvolver um trabalho real, frutífero e abençoado. Por quê? Porque está ali por obrigação. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você: não lidere, para que líderes, por exemplo, não lidere somente por responsabilidade, porque senão a sua célula não vai avançar. Não avança, não adianta, não tem a graça de Deus ali, perdeu a graça. Não congregue apenas por obrigação, senão não vai haver prazer no seu relacionamento com Deus.
O que adianta você vir ao culto e chegar aqui e ser um fardo pesado, que coisa chata, que coisa difícil? É melhor não vir, não venha, vai curtir a vida. E depois, assuma a responsabilidade pelas suas atitudes. É o que acontece. Então fazer por obrigação é muito ruim. É preciso servir ao Senhor, sim, mas servir ao Senhor com alegria. Quem faz por obrigação, faz debaixo de um rito da lei. E nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A palavra que nós pregamos é o evangelho da graça, porque de graça você recebe, de graça você dá, porque nós fazemos é por amor e por isso somos ministrados. Nós somos filhos amados e trabalhamos na fazenda do Pai. Nós não trabalhamos obrigado, porque estamos trabalhando naquilo que nos diz respeito, que é nosso, que pertence a nós. Nós somos uma grande família, onde o Pai de toda a família é o Senhor Deus, nosso Pai, que está nos céus, mas que também pela pessoa do Espírito Santo habita no coração de cada um de nós. Diga, eu estou entendendo? Pergunta para quem está do seu lado assim: você serve por obrigação para cumprir uma tarefa ou sente alegria em servir? Vamos me reduzir? Você trabalha por alegria ou você trabalha porque é obrigado? Você serve a Deus por uma obrigação ou você serve a Deus com alegria? E quando eu falo de serviço, irmão, tudo é serviço. E às vezes a gente fica achando que é uma palavra de duplo sentido. Por exemplo, o que o evangeliquez mais usa é o ministério, porque o verbo ministrar é muito importante. E a pessoa se acha mais poderosa do que qualquer outra quando ele diz assim: eu vou ministrar na vida de fulano. Né? Acha, eu vou ministrar na vida do fulano. Ministro é o servo, ministrar é aquele que serve. O ministro da economia, o ministro da educação, e quando é um país em que há monarquia, por exemplo, o primeiro-ministro, que é o mais importante de todos, ele é o servo de cada um de todos eles. Ministrar é servir. Então, servir ao Senhor com alegria. Qualquer coisa que você faça para o Senhor é um ministério. Por quê? Porque você está servindo a Deus e precisa fazer isso com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Seja limpando o banheiro, varrendo o chão, cantando no palco, pregando a palavra, liderando a célula, fazendo aquilo que você faz. Tudo quando vier às mãos para fazer, diz a palavra, faze-o conforme as tuas forças, não com pesar, não com encargo, mas assim com alegria de servir ao Senhor. E o que acontece no final? Recompensa, diga recompensa. Uma segunda motivação é encargo. Fala comigo, encargo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo fala de um encargo. Ele precisava pregar o evangelho. E quando ele pregava o evangelho e ministrava em nome de Jesus, ele estava servindo as pessoas. O pregador, quando vem à frente e prega, ele não está falando de si próprio, fala de Deus. E o objetivo disso tudo é servir a você, porque cada palavra que é liberada sobre a sua vida é uma semente. Então aqui eu estou trabalhando como se fosse um semeador. Eu estou distribuindo sementes. As sementes são as palavras. E você é o solo, você precisa receber. Mas eu sou um ministro ministrando a outros ministros. Nós somos todos servos. E é um encargo sobre a nossa vida. Eu estava falando de manhã lá no culto. Eu prego 52 domingos por ano, mais ou menos. 52 domingos por ano dá todos os domingos. Eu não tiro férias. As minhas férias vão de segunda a sábado. E domingo eu volto. Porque eu sou obrigado, porque eu tenho uma responsabilidade? Tenho. Porque eu tenho um encargo para estar aqui? Também. Mas eu venho aqui com alegria, porque quem faz por responsabilidade vai arrumar história, vai arrumar eu estou muito cansado, vou tirar 30 dias, vou ficar na praia. Não. Ai de mim se não pregar o evangelho, isso é um encargo. Isso é uma responsabilidade. E nós precisamos cumprir com o encargo, com a responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Mas precisa ser feito com alegria. Não é um fardo pesado. Eu faço porque eu amo, porque eu quero, porque Deus me chamou e que eu preciso trabalhar para servir aos irmãos e para servir ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. Então, encargo é muito mais do que você ter um cargo. Quem tem um cargo, ou seja, quem tem uma responsabilidade, faz por obrigação, mas quem tem um encargo não precisa nem dizer que há necessidade de fazer, vai servir naquilo que for necessário, mesmo que ninguém esteja lhe dizendo aquilo que precisa ser feito.
Uma pessoa que tem cargo, por exemplo, se ela receber um cargo, e eu digo, fulano, vai lá atrás, por favor, e pega uma cadeira e coloca ali naquele buraco que tinha cadeira e não tem. Aí você vai lá, levanta, vai buscar a cadeira e vai trazer a cadeira e vai colocar ali. Cumpriu uma responsabilidade. Fez bem feito? Fez. Fez aquilo que mandaram fazer? Sim, fez. Mas isso é sua responsabilidade. Mas se for uma pessoa que tem encargo, é diferente. Fulano vai lá e pega uma cadeira, por favor, e coloca naquele espaço ali que está vazio. E ele vai, mas no meio do caminho ele acha um copinho no chão, que alguém veio para o culto, tomou água e deixou embaixo da cadeira. Parece gato, né, que joga terra em cima. Irmão, quando você botar o copinho embaixo da cadeira, que acabar o culto, leva o copinho e joga no lixo, ok? Ok? Eu estou dando um cargo para você, mas eu espero que você tenha encargo, porque alguém do seu lado não vai responder, não vai ser responsável. Aí você vai ver o copinho do irmão que ele largou lá, a garrafinha que ele largou lá. Aí como você tem encargo, o que você vai fazer? Vou pegar o meu e vou pegar o do irmão, e vou jogar no lixo. Essa é a diferença de quem tem cargo para aquele que tem encargo. Ele sempre faz algo a mais daquilo que lhe é mandado, daquilo que é a sua obrigação. A sua obrigação é abrir a igreja, mas além de abrir a igreja, eu quero varrer a parte da frente. A minha obrigação é limpar o banheiro, mas além de limpar o banheiro, eu quero varrer o palco. Meu Deus, como nós cresceríamos e desenvolveríamos ministério se nós fôssemos uma igreja. E eu creio que nós somos, e seremos cada vez mais, que tem cargo, mas também tem encargo. Então vamos entender o seguinte: encargo é quando você é movido por um chamado, você sente que Deus colocou sobre você a missão de fazer alguma coisa. Encargo é muito mais do que responsabilidade, encargo é a disposição de levar a cabo, mesmo sem ninguém ter lhe cobrado. Encargo é quando você não depende de motivação exterior. Agradeceu, você faz. Não agradeceu, você continua fazendo. Você não está aqui para agradar pessoas, você tem um encargo de cumprir aquela missão e aquele trabalho, e sabe que trabalha para o Senhor. Teve reconhecimento, você faz. Não teve reconhecimento, você continua fazendo. Isso é ter encargo. Então tem pessoas que têm responsabilidade, e tem pessoas que têm encargo pela obra. Eu não gosto de trabalhar com irresponsáveis, mas quando nós temos responsáveis que têm encargo, acredite, é muito melhor. Então servir por encargo é muito bom, é melhor ter encargo do que ter apenas responsabilidade. E eu agradeço a Deus e louvo a Deus, porque essa igreja diz, nós somos a igreja. Quem é a igreja? Então nós somos a igreja, e essa igreja tem muitos irmãos que possuem um encargo grande pela obra, tem encargo pelas células, tem encargo pelo trabalho com jovens, tem encargo pelo culto, tem encargo pelo trabalho kids, e isso faz com que a igreja cresça e prospere. Esse encargo, essa responsabilidade, esse fazer alguma coisa a mais, esse entregar alguma coisa a mais para Deus no seu serviço, mas sempre precisamos fazer isso com alegria. Porque quem tem responsabilidade arruma desculpas e argumentos para fazer outra coisa. Tem sempre outra situação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que hoje é muito comum, né? Casar no domingo e fazer aniversário no domingo, porque, não sei porquê, deve ser mais barato. Mas você é próspero. Não conte comigo em casamentos nem em aniversários domingo. Não vou, não dá para ir. Porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso com a casa do Senhor e com a igreja. Nada no meu domingo pode atrapalhar o encargo que eu tenho. Quem está entendendo diz amém. Mas o senhor não vai? Não vou. Eu estou avisando, não vou, não conte comigo. Não estarei lá. Mas e se for do seu filho? Não vou também. E o Daniel me quebrou porque casou domingo, né? Mas nós fomos no culto e servimos ao Senhor com alegria. O casamento foi lá no final da tarde, porque o culto lá nos Estados Unidos era de manhã. Mas aqui é de manhã, é de tarde e é de noite. Então, não dá. Não casa, não faz, não posso ir. E se quiser, não vai ter a minha presença. Sabe, mas isso é feito com alegria. Há uma alegria de servir ao Senhor. Porque quando eu sirvo ao Senhor, eu sou recompensado por Ele. E não é porque eu quero fazer barganha, é porque Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele vai conceder aquilo que eu necessito e aquilo que eu preciso. Então quem faz por responsabilidade arruma história. Quem faz por encargo, um dia cansa. E você tem o encargo de liderar a célula, mas eu estou tão cansado, ninguém se esforça, ninguém faz nada. Isso já é uma... Bom, essa é a história.
Mas se você faz por encargo, um dia você cansa. Mas quando você faz por alegria, não há cansaço que tire você do serviço e da obra do Senhor. Eu quero dizer que você é um irmão incansável em nome do Senhor Jesus. Diz: eu sou. Mas pastor, se eu servir apenas por obrigação, não é bom. Se eu fizer por encargo, também não é suficiente. Como é que eu posso, então, galgar a genuína alegria de servir ao Senhor? E eu vou responder agora: servir por amor. Vamos falar juntos? Servir por amor. Quando tem amor envolvido, tudo fica muito mais fácil. No livro de Êxodo, no capítulo 39, nós encontramos a descrição dada por Deus das vestes sacerdotais. E o sacerdote, ele tinha dois utensílios na sua vestimenta que era muito importante. Um era ombreiras e outro era o peitoral. Nas ombreiras ele carregava 6 pedras preciosas de cada lado, em cada ombro, que representavam as tribos de Israel. E no seu peito ele carregava as 12 pedras que representavam as tribos de Israel. Então nós podemos servir por encargo. Quem serve por encargo tem o nome dos seus discípulos em cima dos seus ombros. Está escrito em cima dos seus ombros. Ora por eles, intercede por eles, tem encargo por eles. Mas Deus não quer que seja só assim. É preciso ter encargo, mas também é preciso amá-los. É preciso carregar o nome deles perto do seu coração. O nosso sumo sacerdote, querido, carrega o seu nome perto do coração. Quem é o nosso sumo sacerdote? Pergunta para quem está do seu lado: quem é? Quem é? Qual o nome dele? Nós somos a nação sacerdotal, mas o nosso sumo sacerdote é Cristo. E ele carrega o seu nome escrito nos ombros, porque ele carrega você, mas também perto do seu coração, porque ele te ama muito. Como eu disse no começo, ele não interrompeu uma obra, ele foi até o final, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, glorificando a ele. Então a maneira como o Senhor estabeleceu para que o sacerdote servisse, era carregando no ombro, diga no ombro, mas também perto do coração. Glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Somente quando nós fazemos esse serviço com alegria é que nós honramos plenamente ao Senhor e por Ele somos recompensados por todo o nosso trabalho. Então é preciso fazer por amor. Amor como? Amor ao congregar, por exemplo. Repete: amor para congregar. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Congregando. Ainda há muitas cadeiras vazias, mas eu quero declarar que essas cadeiras ficarão cheias nesse culto para a glória do nome do Senhor Jesus. Então Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Já naquela época alguém tinha costume de não ir ao culto, mas o que eu devo fazer? Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aquele dia se aproxima, que se aproxima o dia. Se você vem ao culto apenas para cumprir uma obrigação religiosa, o Senhor não pode aceitar esse culto. Misericórdia! Já que você venha com o espírito aberto, venha com expectativa, não venha para cumprir tabela, não venha por obrigação, venha por amor. Saiba que você é amado, mesmo que o seu coração não tenha esse amor, entenda que você é amado do Pai. Venha com alegria. Eu não gosto de Natal, mas lá em casa o pessoal gosta de assistir filme de Natal. E eu acho bacana porque tem aquela coisa de família, tem muita comida e uns biscoitos que eles fazem feio para chuchu. Mas é muito normal. O americano, ele vai fazer faculdade, hoje isso está mudando, né? A cultura americana está mudando. Mas antigamente ele ia fazer faculdade e ia para longe. Os filhos viajavam para outro estado. E por lá se casavam, arrumavam a vida para lá, e os pais ficavam para cá, em outro estado, diferente, longe às vezes, um do outro. E só se reuniam no dia de ação de graças, no dia de Natal, em grandes festas. Mas às vezes nem todos podiam ir. E mesmo assim, quando iam, tinha aquelas desavenças de família, aqueles constrangimentos de família, aquelas coisas de família, aquela coisa que o filho parece que vinha obrigado, porque se não viesse o pai ia ficar muito chateado, ia fazer uma chantagem emocional. Os filmes retratam isso, sabe? Às vezes Deus prepara a ceia para nós,
Deus prepara a mesa do Senhor para que nós possamos participar com Ele da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e a gente vem para cá obrigado, como se fosse um grande sacrifício participar da mesa de Deus. Irmão, se você vem para cá obrigado, é melhor não vir. Está dizendo para eu ficar em casa? Não, eu estou dizendo para vir, mas vir com alegria. Já que vem, por que não vir com alegria? Já que vai trabalhar, por que você não trabalha com alegria? Não vai trabalhar do mesmo jeito? Mesmo que o seu patrão seja o Jean, vai trabalhar com alegria. Qualquer dia desse, quando eu falar Jean, você vira a câmera para ele, para todo mundo saber quem ele é. Esse rapaz aí. Se você vem ao culto apenas porque o Senhor ordena que temos que congregar, você não terá uma alegria plena. Se você vem ao culto apenas para ser visto como uma pessoa responsável, você não está dando a verdadeira adoração. Então, querido, eu quero lhe dizer que a motivação correta de vir ao culto é quando você pode dizer, como o salmista, no Salmo 84, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Tabernáculos do Senhor, a tenda da adoração, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, suspira, dá um suspiro bonito aí, faz assim. Que desejo, que alegria, que vontade, não tem peso, mas eu vou ter que pegar o ônibus, pega com alegria, está muito difícil, vai a pé, está chovendo, mas a minha alma suspira, não há nada que possa me impedir de estar na casa do Senhor. Eu quero congregar na igreja, eu quero fazer parte disso. Oh meu Deus, suspire por isso, deseje isso. Ele ainda diz mais: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, pelo coração de Deus, pelo coração amoroso do Pai. É assim que nós servimos ao Senhor. E ele diz: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe? E a gente não consegue às vezes compreender isso, porque nós temos até uma certa responsabilidade, mas só quem tem responsabilidade vai ter sempre um argumento. Tem sempre uma questão, tem sempre um problema para não estar na casa do Senhor. Mas o pardal encontrou casa. Quem encontrou casa? Sabe qual o tamanho do cérebro de um pardal? A andorinha achou ninho para si. Qual o tamanho da andorinha? Lá os filhotes dela são acolhidos. Aonde? Nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho, por que nós não encontramos a verdadeira alegria de estar na casa de Deus? Às vezes a gente não mora onde gostaria, preferiria estar em outro lugar. E às vezes quando você se muda e vai para outro lugar, você pensa assim: poxa, eu preferia morar onde eu morava antes. Mas na casa do Senhor não tem erro, vai funcionar, você será feliz lá. Sirva ao Senhor com alegria e que o amor de Deus preencha o seu coração. No mesmo Salmo, no versículo 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda ou nas tendas da perversidade. Salmo 23, Davi fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga: o meu coração suspira e desfalece pela tua presença. Desejo a tua presença muito mais do que qualquer outra coisa. Ah, Senhor, que essa palavra possa ser profunda e que essa seja a nossa oração nessa noite, o desejo, o anseio pela Tua presença, o anseio pela Tua glória, a manifestação da Tua presença na nossa vida, porque melhor um dia na Tua casa do que 1000 em outro lugar qualquer, e nós queremos desfrutar desses dias, nós queremos desfrutar desse tempo, nós queremos desfrutar dessa glória na Tua presença, nós queremos servir ao Senhor com alegria, porque nós sabemos que somos amados pelo Senhor, e que esse amor se manifeste no nosso coração, de maneira que, como o pardal, como a andorinha, ó Deus, nós possamos desejar o Teu altar, desejar a Tua casa, desejar a Tua presença, desejar a Tua vida, porque sem a vida de Deus nós nunca seremos transformados. E a gente canta, né? Tem um canto que diz:
é meu prazer. Onde flui o amor, em espírito e em verdade. Eu não vou cantar o cântico, mas tem um pedaço que diz assim, eu escrevi aqui. É meu prazer, o meu prazer é viver na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Devia ter lido primeiro, né? Cantei lá, cantei cá, cantei acolá, mas no lugar certo eu não cheguei. Mas o meu prazer, e a gente canta isso de vez em quando, é o quê? É viver na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos fazer por amor. E mesmo que o seu amor não seja tão grandioso, saiba que você é amado e que esse amor se manifesta na sua vida de uma forma extraordinária. Nós precisamos de amor para liderar. Um líder responsável, o líder do ministério, de uma célula, de uma rede, de uma supervisão, de uma igreja, precisa ter amor. E, aliás, um texto muito interessante, eu não vou ler o texto porque não vai dar tempo, de manhã já não deu, mas no livro de João, no capítulo 21, versículo 15 em diante, Jesus tem um encontro transformador com Pedro. Pedro havia negado Jesus e agora Jesus ressurreto, ele aparece para Pedro e para os outros apóstolos, faz lá um café da manhã de peixe na brasa e come com eles e depois vai dar um passeio com Pedro. E diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá uma ordem para ele: então, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe, Jesus só dá ordem para Pedro apacentar, só dá ordem para Pedro liderar, depois que Pedro faz a declaração que ama. Se não ama, não lidera, porque liderar por cargo ou por encargo não é suficiente, é preciso que haja amor envolvido. Pedro, você me ama? Amo, então lidere os meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. Meu Deus, nós precisamos compreender isso, que todo o nosso trabalho, o trabalho do ministério é um trabalho movido pelo amor, e não são as minhas ovelhas, são as ovelhas dele. Jesus não disse cuida das suas ovelhas, ele disse cuida das minhas ovelhas. O indivíduo quer ser pastor, glória a Deus, eu estou aqui, nós vamos levantar obreiros e futuramente novos pastores, mas entenda que quem muito é dado, muito é cobrado. Quando um pastor chega diante de Deus, ele vai dizer assim para você, abrir o checklist e dizer assim: as minhas ovelhas que você tinha que tomar conta, porque nós tomamos conta das ovelhas dele, é dele, a célula é dele, a igreja é dele, o ministério é dele. Nós desfrutamos de uma honra de servir em nome dele e de fazer parte dessa grande família. Por que nós fazemos isso? Porque um dia nós vamos reinar com ele. Mas só aqueles que tiveram amor no coração e que fizeram por amor, que não se cansam, não se fadigam, né? Diz o Salmo 39, aqueles que esperam no Senhor renovam as vossas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse caminho não é o caminhar da vida, é o caminhar do ministério. Por mais que seja cansativo, não há fadiga, porque nós servimos ao Senhor com alegria. Servimos ao Senhor com alegria. Nós precisamos também de amor para contribuir. A obra faz parte disso, contribuir faz parte da obra. Então aqui, querido, responda com sinceridade: por que você entrega o dízimo? Não me refiro a ofertas ou contribuições, mas me refiro ao real motivo que faz você devolver o dízimo na casa do Senhor. Porque mesmo quando você faz o que a Bíblia manda fazer, o que a Bíblia manda fazer? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa é a ordem, que aliás muitos desobedecem, não têm responsabilidade nisso. Mas essa é a ordem, esse é o mandamento. Mas não basta trazer, não basta ter a responsabilidade, não basta ter o encargo. E você não é como aqueles que eu falei lá no começo. É melhor não prometer, porque pode ser que eu não cumpra. Se eu não prometi, eu não me comprometo. Se você não promete e não se compromete, logo, você está dizendo que Deus também não precisa prometer, nem se comprometer com você. Entenda, isso é uma via de mão dupla. Nós estamos falando de um relacionamento. E relacionamentos são baseados no amor. Então por que você traz o dízimo à casa do tesouro? Se você dá o dízimo por causa de medo, você está ofendendo a Deus, Ele não quer que você tenha medo dEle. Se você entrega o dízimo porque você quer fazer uma barganha, você está ofendendo a Deus, você está dando uma merreca que pertence a Ele, e esperando, cobrando dEle que Ele te dê muito mais coisas, mas é tudo dEle.
Ou você esqueceu que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam? O seu fôlego, a gente canta aqui, o fôlego, meu fôlego seja para o teu louvor, porque o dia que ele tirar o seu fôlego, você já era, é tudo dele. E ele é bondoso o suficiente para repartir conosco. E quando nós fazemos isso por amor, um dia ele vai repartir o reino conosco, e vai ser muito maior do que isso. Se você dá o dízimo para cumprir a lei, você não vai ver resultado nenhum nessa contribuição. Pode fazer isso por 10, por 20, por 30 anos, a sua vida não muda. Por quê? Porque você está cumprindo uma ordem. Hoje é preciso muito mais do que isso. Agora, se você dá por amor, você vai colher a bênção de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim: Deus ama ao que dá com alegria. Agora, já que você dá, e eu não estou dizendo aqui que você não deva fazê-lo, deve, porque a igreja tem contas para pagar, tem compromissos para poder sustentar, enfim, tem as coisas que precisam ser feitas e muitas coisas deixam de ser feitas porque falta recurso. Então, se você entrega, seja por responsabilidade, por obrigação, pela lei ou por encargo, a igreja vai desfrutar desse dinheiro, vai pagar as contas, vai pagar o aluguel, vai pagar salários, vai comprar cadeiras, e aliás nós estamos precisando, vai poder fazer manutenção, vai poder mexer. Agora, já que você dá, por que não fazer isso por amor? Porque quando você faz por amor, Deus ama aquele que dá com alegria, Deus derrama sobre aquele que coopera com alegria, que Deus entrega para aquele que tem alegria em poder participar dessa obra. Irmãos, a igreja precisa dos seus recursos, mas Deus não precisa deles. É uma honra para você poder servi-lo contribuindo. Faça isso por amor, faça isso com alegria, e você vai ver os seus celeiros transbordando, e os seus lagares também transbordando, os seus celeiros cheios e os seus lagares transbordando. Vinho novo, azeite, trigo, são a provisão que Deus prometeu para aqueles que o amam. Quando a gente fala de Malaquias capítulo 3, versículo 10, e diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, essa palavra é uma palavra declarada apenas para quem é crente, para quem é filho. Os outros não tem nada a ver com essa palavra, mas se você é filho, se você traz, se você consagra, para quê? Para que tenha mantimento na casa do Senhor. Deus chega a colocar a sua posição em prova e dizer: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos abençoar com uma bênção tal. Uma vez eu preguei muito tempo sobre a bênção tal, que é aquela bênção que você não é capaz de pedir, de pensar e nem de imaginar. Deus nem menciona o nome dela, porque ela é tal, é tão grande, que está fora da nossa concepção. Mas não é barganha. Deus não quer barganhar com você. Ele é dono de tudo. O que Ele quer ver é o seu amor pela obra. É a reciprocidade do seu amor. Eu amo, porque Ele me amou primeiro. E não é isso que a Bíblia diz? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, a prova do amor de Deus é Cristo. Ele foi ofertado em nosso favor, foi a maior de todas as ofertas feitas. E quando nós recebemos e entendemos essa dádiva de Deus, nós podemos fluir em todo o amor, inclusive o amor em contribuir, em participar dessa obra. E quando eu não faço, não crer. Quantos querem ter o coração de Davi? Diga amém. A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele estava completamente em Deus, ele teve a disposição de pagar o preço para que o seu coração fosse do Senhor. Ele tomava conta de ovelha, irmão, e um dia Samuel mandou chamar ele para ungí-lo rei. E ele foi ungido rei, recebeu óleo sobre a sua cabeça, e não foi para o trono não, voltou para tomar conta de ovelha. Primeiro você paga o preço, primeiro você aprende a tomar conta de ovelha, para depois você tomar conta do reino. Conosco é assim também. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Hoje eu cuido de meia dúzia de ovelhas, hoje eu cuido de uma célula de 10 ou 15 pessoas. Amanhã, no reino, Deus vai me colocar sobre uma cidade, Deus vai me colocar sobre um país, Deus vai me colocar sobre coisas grandes, mas primeiro tem que pagar o preço. Às vezes é o preço do anonimato, mas a honra do Senhor está sobre aqueles que são anônimos aos olhos dos homens, mas são conhecidos e reconhecidos diante dele. Ora, meu Deus, abre os olhos do nosso coração. Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, ele diz assim: e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus.
afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi já tinha feito tudo, mas Deus não deixou ele construir a casa, o templo, mas ele preparou tudo, deixou o projeto pronto, deixou tudo pronto para Salomão concluir a obra. E quando ele estava perto do fim da sua vida, ele diz assim: porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares, o meu tesouro, os meus recursos, eu deposito, eu entrego, eu consagro, eu financio, para a gente usar uma palavra moderna, a obra do Senhor. Eu não sei se você sabe, se você acompanha as notícias, você sabe que homens importantes, eles doam parte das suas grandes fortunas para causas filantrópicas, para causas ecológicas. Mas qual é o crente que tem uma grande fortuna, que compartilha o seu dinheiro para as causas de evangelho, da pregação do evangelho? Por que não temos pessoas assim no nosso meio? Porque não há o amor de Deus pairando no coração, amam mais as riquezas do que ao Senhor. E pior do que o rico que ama mais a riqueza do que a Deus, é o pobre que nem riqueza tem, mas fica pegado à sua miséria. Meu Deus, eita nós. 1 Coríntios capítulo 13, vamos adiantar, né? Versículos de 1 a 3 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. A gente gosta da unção, né? E esse fim de semana que vem vai ser de muita unção. Mas não adianta nada você falar o Harabaxere, Cararamanade, ter a interpretação, e ter a palavra da sabedoria, ter a revelação, ter o dom da cura, dos milagres, fazer todos os sinais, e a Bíblia diz que se não tiver amor, isso não vale nada. Porque é preciso ser por amor. Jesus se entregou por amor, e tudo que nós fazemos para Ele, nós fazemos por amor, e nós fazemos é para Ele. Quando eu sirvo ao irmão, eu estou servindo ao Jesus. Assim que Ele ensinou no sermão profético: porque tive sede e nunca me deste de beber. Quando, Senhor, o Senhor teve com sede, eu não dei um copo d'água? Quando um dos meus pequeninos filhos, irmãos, teve e você não entregou. Quando nós servimos ao irmão, nós servimos a Deus. Quando você serve ao seu irmão, você serve a Jesus. Quando você serve em nome dele, é para ele que você está fazendo. Que coisa extraordinária. E ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. É como bater ali no prato da bateria e faz um som, mas logo você esquece aquele som. Sabe, não serve, se não tiver amor, se não tiver um som, não vai funcionar. Ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? Porque não está no fazer, mas está na motivação pela qual eu faço. Não vai faltar quem tenha motivação. O que isso está querendo dizer? Que Deus está nos dando uma oportunidade de servir. Porque se você não for, outros irão no seu lugar. Mas Deus está dando oportunidade para você e para mim. Eu agarrei essa oportunidade. Ainda de manhã eu falava, né? Eu não troco o meu domingo por nada, absolutamente nada. Eu tenho mais de 30 anos de trabalho, na área de trabalho secular que eu tenho. E em todos esses 30 anos, embora seja muito comum no meu ramo de trabalho, da plantão, eu só trabalhei um domingo na minha vida, porque eu fui obrigado. E falei para eles lá no hospital: nunca mais, porque se me escalar, eu não vou. Não trabalho domingo, mas eu preciso do dinheiro. Quem me sustenta é o Senhor. Por isso, a palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Eu creio nessa palavra, eu agarrei essa palavra, ela é minha. Então não adianta nada, se não for por amor, não tem valor. Você pode entregar a sua fortuna, você pode entregar a sua própria vida, mas faça isso pelo motivo certo. Faça isso por causa do amor de Deus que habita no seu coração. Quem está entendendo diz amém. Não vai dar tempo. Vamos encerrar então. Sabe qual é o resultado de servir por amor? Quando você serve por amor, o resultado é alegria. Quando você ministra com amor, o resultado é alegria. Quando você contribui por amor, o resultado é alegria. Irmãos, existe uma obra a ser feita, existe uma missão a ser cumprida, e todos nós estamos direta ou indiretamente envolvidos nessa obra.
Essa obra envolve a edificação da casa do Senhor através da nossa vida, do nosso serviço, da nossa presença, da nossa liderança e das nossas contribuições. Eu sei que de alguma forma você está envolvido nessa obra. O desafio do Senhor é que estejamos na sua obra não apenas por obrigação, não apenas porque somos pessoas responsáveis e zelamos pela nossa reputação. Na verdade, já é bom ter pessoas responsáveis, mas precisamos mais do que isso. Encargo já é um bom começo, mas a obra necessita de muitas pessoas para ombrear com os desafios que são propostos para nós a cada dia, e quando ela fica pesada, mais pessoas são muito importantes. Mas o melhor disso tudo, diga, é servir por amor, é congregar por amor, é contribuir por amor. Só assim a obra de Deus vai avançar nessa terra. Quantos amam de fato a obra do Senhor que estamos fazendo nesse lugar? Diga amém, fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Meu tempo acabou e a gente vai terminar.